Olá, meu nome é João Maurício Adeodato, eu sou professor da Faculdade de Direito do Recife e pesquisador do CNPq, na área de Direito. Estou aqui para falar sobre o tema 3 confusões a respeito da hermenêutica jurídica, da teoria da interpretação. E essas 3 confusões são: 1. A confusão entre normas e textos. 2. A confusão entre normas de conduta e normas sobre normas. E 3. A confusão sobre as regras de base do ordenamento jurídico positivo. Muito bem, essa primeira confusão diz respeito ao fato de que muitos leigos e até profissionais do direito pensam que o ordenamento jurídico é um conjunto de normas. Esse é um equívoco. O ordenamento jurídico é um dado empírico. Quando eu digo dado empírico, me refiro a algo que pode ser percebido pelos órgãos dos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. E as normas jurídicas não são dados empíricos. Elas não são percebidas pelos órgãos dos sentidos. E o que é que faz do ordenamento jurídico um dado empírico? Muito simples. O ordenamento jurídico não é composto de normas, mas sim de fontes do direito. Então existe aí uma diferença básica que o profissional muitas vezes confunde. Na própria linguagem comum, na metonímia, o professor, o próprio advogado vira para o outro e diz: olha aqui, a norma está aqui, e mostra a Constituição para você, ou o Código Civil. Isso é, como eu disse, uma metonímia linguística, mas do ponto de vista da doutrina é a vanguarda do direito positivo, e não a retaguarda como ela se tornou hoje no Brasil. Quer dizer, você vê, sei lá, a imensa maioria da nossa literatura jurídica se limita a descrever o que a lei diz ou o que os juízes momentaneamente estão decidindo. De maneira alguma, né? A doutrina, justamente por ser ciência, não tem poder de decidir. Mas aí a sua função persuasiva é muito mais importante. Finalmente, caros colegas, passo ao terceiro equívoco, que tem 2 lados. O primeiro lado é achar que existe, inclusive, que se pode determinar qual é o limite para as escolhas éticas do direito. Ora, todo direito faz opções éticas. Vejam, os críticos do positivismo enganam-se redondamente, como Robert Alexy, por exemplo, ao dizer que o positivismo defende uma separação entre direito e moral. Nada disso. O positivismo recusa uma posição moral prévia ao ordenamento positivo. Ele tem aquela tese da total disponibilidade ética. Ou seja, o legislador e os juízes, as pessoas que criam o direito de uma maneira geral, elas não estão previamente limitadas por nenhuma norma ética. Mas, ao ser escolhido o direito, ele tem que fazer, necessariamente, uma opção ética. Se todo mundo pensasse como eu e você, que, como diz o poeta pernambucano Capiba, em mulher não se bate nem com uma flor, loura ou morena, não importa a cor, não haveria uma norma jurídica condenando a mulher adúltera à morte por apedrejamento. Vejam, caríssimas e caríssimos, se existe um direito dizendo isso, é porque não apenas esta moral, a mulher adúltera merece a pena de morte cruel por apedrejamento, não apenas essa moral é a moral de boa parte daquela comunidade, como essa moral é a moral do grupo vencedor na luta pelo direito. Ou seja, aqueles que, no confronto de diversas ordens éticas sobre como deve ser o direito, venceram e transformaram em norma jurídica, isto é, coercitiva, a sua própria convicção moral. Então, todo direito positivo tem um conteúdo moral. Pode ser um conteúdo moral em desacordo com o seu e o meu, mas certamente é um conteúdo moral de acordo com alguém. E não apenas alguém, mas aquele alguém que venceu essa luta pelo poder de dizer o direito, de fazer o direito, de constituir o direito. Então nós temos uma série de posturas éticas antagônicas em conflito, numa luta pré-jurídica,
que a gente pode chamar de política, sociológica, sei lá, ideológica, mas apenas se elas são antagônicas, uma vai vencer e se transformar em direito. E essa uma vai ser obrigatória, inclusive para aquelas pessoas que com ela não concordam. Como eu, por exemplo, se morasse num país em que houvesse esse tipo de norma, seria como eu digo, eticamente derrotado. Veja, se você é a favor do aborto pura e simplesmente, você está perdendo. Por quê? Porque o aborto não é permitido. Se você é contra a alíquota do imposto de renda, você está perdendo, porque você tem que pagar essa alíquota que está aí. Então, veja, o direito é sempre a realização de uma opção ética. E a terceira confusão a que eu me referi é justamente essa. É achar que o direito, antes de nascer, já está subordinado a uma determinada opção ética. Ou seja, eu dizer, toda aquela comunidade que não considerar homens e mulheres iguais, não é uma comunidade jurídica. Isto não é direito. Isso é o não direito, como dizem os adversários do positivismo. De maneira alguma. Dizer que o homem é superior à mulher, que a mulher é superior ao homem, ou que o homem e a mulher são iguais, são posições éticas. E se forem positivadas, se tornarão posições jurídicas, a ética do direito. Todo direito, assim, tem um conteúdo moral. O equívoco a se evitar é achar que alguns desses conteúdos éticos em conflito são os corretos, os únicos corretos, aqueles que valem independentemente dos processos sociais, valem por si mesmos, são critérios de legitimidade para o direito positivo. Como queria, durante milhares de anos, na tradição da cultura ocidental, o justnaturalismo, a teoria do direito natural. O segundo lugar, colegas, o segundo lado é achar que os textos legais positivados têm um sentido correto ao qual devem ser subsumidos os casos concretos. Ou seja, que há uma interpretação apropriada a qual a decisão do caso concreto deve necessariamente se curvar.